lógica de fazer com que o professor, de fato, seja o centro do processo educacional e que, para isso, claro, o objetivo fundamental é o aprendizado do aluno, né? Mas o professor, como mediador da construção de aprendizado, que ele depende essencialmente da oportunidade de ter acesso aos melhores materiais didáticos possíveis, aos melhores recursos para a oferta do ensino possíveis, e que isso, nessa perspectiva, passa necessariamente pela REA, no sentido de que o mundo produz muitas coisas e que essas coisas têm que estar disponíveis e que o professor deve decidir como montar esses conteúdos. É claro que nós temos um problema enorme de formação de professores no Brasil. É um problema que não pode ser ignorado. Ele começa na educação básica. O debate brasileiro sobre formação de professores ele é muito raso. Normalmente se culpabiliza o professor que está na rede, mas aquele é o professor que existe. E você não substitui 2 milhões de professores de um dia para o outro. Aqui na esquina nós temos um centro de ensino superior que é o que mais tem formado, que é a Faculdade Sumaré, que mais tem formado professores para a rede pública paulista e paulistana. Boa parte desses professores já vem de uma educação básica deficitária e no ensino superior eles não recuperam o tempo que eles não... O tempo não, mas o aprendizado que eles deveriam ter tido na educação básica, então essa é uma dificuldade. O discurso da atratividade docente é um discurso que, para eles, é cínico, e com razão, porque o discurso da atratividade docente ele é correto em termos de pressupostos. Qual é o discurso? Bom, os melhores professores nos melhores países são normalmente, os melhores países constroem sistemas de ensino baseados no professor, são normalmente professores que advêm dos 10% melhores alunos das melhores universidades. Então, esse é o discurso da Coreia, da Finlândia, que basicamente significa que a atratividade da carreira é tão grande que 10% dos melhores alunos das universidades que são formadas nesse país decidem optar pela carreira docente. O problema é que nessa não é a realidade do Brasil, e quando a gente radicaliza nesse tipo de argumento, o que você está dando de recado para o professor que hoje está na rede pública é que ele não serve, porque ele é um professor indesejável. Ele está lá, passou no concurso, mas que ele é um professor que não era para estar ali, ele não tem a formação adequada para estar ali. O fato é que existe um problema de qualidade mesmo dos professores. Eles tiveram uma formação deficitária, mas tem que recuperar esse professor com essa formação deficitária, não adianta. Quer dizer, você tem que garantir o que é a principal fronteira hoje da política de educação, que é a formação continuada. E ela tem que ser tão boa que tem que recuperar o tempo perdido. E tem que também partir de um pressuposto. O Brasil se preocupa muito no debate da política pública de que o professor ele já tem que sair da universidade formado. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui, quando nós iniciamos a nossa carreira, nós já estávamos formados. A gente se forma durante o processo. O que a gente não pode deixar acontecer, isso a gente tem que recuperar, e claro, a gente sempre está aprendendo. O que a gente não pode deixar acontecer é que os professores saiam tão frágeis em termos de formação das universidades. É claro que isso é um problema. Mas, considerando a realidade que existe, é preciso buscar meios de recuperar o processo de aprendizado, de recuperar as condições docentes ao longo do percurso. Isso passa por formação continuada. E, na formação continuada, os recursos educacionais abertos também têm um papel fundamental. Então, em resumo, eu não considero, e o problema da educação no Brasil não passa por soluções simples e soluções que são pautadas em uma só agenda. Sempre vai ser necessário dar conta de um conjunto. Acontece que também dar conta de um conjunto não é uma possibilidade concreta, especialmente nos dias de hoje, numa perspectiva de recessão econômica, ajuste fiscal, redução de recursos para as áreas sociais, rediscussão absurda das vinculações obrigatórias constitucionais, que já são insuficientes para a saúde e para a educação, mas que está sendo, de uma forma ou de outra, pautado isso no Congresso Nacional, e que é inaceitável que isso aconteça, porque se tiver a desvinculação das receitas obrigatórias de educação e saúde, os mais prejudicados sempre vão ser os mais pobres, que sempre vai ser a classe C, D e E, que é a principal vítima hoje do ajuste fiscal também. Então, eu não quero dizer aqui, dentro de toda essa conjuntura, que os recursos educacionais abertos, por si só, vão dar conta de uma revolução na educação. Mas, certamente, eles fazem parte de uma nova agenda para a área de educação, uma agenda que é mais adequada em termos pedagógicos, que ela é mais concreta, que ela está
ela parte de um princípio fundamental, que é o princípio da publicidade, na teoria habermasiana, ou da Hannah Arendt, que é a ideia do público, né? A publicidade como público, quer dizer, fazer com que, de fato, todos tenham benefício daquilo que é produzido pela sociedade. E, para nós, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, esse é um caminho que a gente vai investir, vai trabalhar e vai tentar fazer com que isso seja uma política pública. Hoje, nós já temos um mecanismo de exigibilidade, que é o fato de que, no Plano Nacional de Educação, os recursos educacionais abertos já constam nas estratégias. Então, em cada sistema municipal de educação, cada sistema estadual de educação, dentro das próprias contratações do Ministério da Educação, a gente já pode tensionar para que essa seja uma perspectiva. Vai ser um trabalho longo, vai ser um trabalho árduo, mas eu tenho muita esperança de que isso frutifique. E aí foi por isso, né, que eu aceitei, né, o convite da Áurea e da Priscila, de sair lá dos cenários, que a gente construiu os cenários, né, então a gente faz parte da convocação dos cenários, passar por aqui rapidamente, voltar para lá, né, porque já me cobraram que eu tinha que voltar, mas era importante passar essa mensagem de que a gente está aprendendo com vocês. Certamente a gente ainda não entende tão bem de recursos educacionais abertos, mas a gente investe nessa perspectiva. Então, muito obrigado, um bom evento para vocês, e agradeço mais uma vez o convite em nome da rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Daniel, eu que te agradeço. E vou quebrar um pouquinho aqui o roteiro para a gente poder aproveitar mais um tiquinho. Eu sei que você está saindo correndo, mas queria saber se alguém tem alguma pergunta, porque o Daniel não vai poder acompanhar a gente nos debates. Então, se alguém tiver alguma pergunta, fale agora. Eu tenho uma, rapidinho. Então, assim, para a gente alcançar essa política pública, eu acho que vai ser mais eficaz quanto maior a demanda e a pressão, né? Então, uma parte importante disso é sensibilizar os professores. Queria perguntar a vocês dois, qual é a estratégia para a gente atingir esse formador, né, do pensamento de REA, o gestor público, aquele que cuida da escola e que vai dar oportunidade para o professor exercer uma atividade REA. Não vai fazer mais uma pergunta? Melhor ouvir as perguntas todas, acho que sim. Tem mais alguma pergunta? Tem uma aqui. Nome e empresa. Oi, meu nome é Carlos Sanches, eu tenho uma consultoria de tecnologia educacional. Posso fazer uma pergunta para os dois, né? Bom, então, assim, você falou uma coisa importante, né, a Priscila, em relação à coisa de design thinking e tal, que é um tipo de aprendizagem por projetos, por exemplo, né? Acho que entra mais ou menos na linha, né? Você fazer um protótipo, de você pensar em cima, fazer um brainstorm, tá? Tem uma coisa parecida com um projeto. Então, eu queria perguntar mais para a Priscila em relação a essa primeira pergunta. Teve uma notícia que circulou aí que tem um monte de educadores, uns 35 educadores brasileiros que foram para a Finlândia. E aí eles voltaram maravilhados e disseram: olha, 8 coisas que eu aprendi na Finlândia. Foi divulgado na mídia aí, né? Uma delas é: aprendi que existe uma coisa chamada aprendizado por projetos, etc. E tem uma série de instituições no Brasil que já fazem isso. Então eu parei para pensar, falei: não, peraí. Por que eles acharam que era novidade, precisaram ir para fora para ver? Quer dizer, ou não valorizam, ou não estão informados, ou os grupos que fazem isso, terceiro setor no Brasil, não têm o apoio devido, tanto de informação quanto de divulgação, etc. Então, a primeira pergunta é essa, né? O que você acha desse tipo de coisa? E mais para o cara, em relação a... Você falou de formação de professor. Isso é uma coisa que me preocupa demais, né? Então, internet, 100 mega que seja, 1 giga, tal, claro que todo mundo quer, né? Usar REA, metodologias digitais, você treinar em tecnologia e tal, mas com a formação que o professor tem hoje, como é que a gente tem tudo isso e, ao mesmo tempo, prepara o professor para usar isso, que desde a formação inicial já é deficiente. Quanto mais para você ainda usar, aplicar, estimular e didatizar a coisa para ele usar a tecnologia de maneira adequada. Um REA, por exemplo, de repente ele pega um PowerPoint, né, falando uma coisa mais prática, ele não sabe remixar o PowerPoint, por exemplo, que é uma coisa até certo ponto simples. Quer dizer, como é que você pensa em... Como é que a gente atinge essa coisa? Como é que a gente melhora a formação do professor hoje, de maneira prática? Assim? Tem uma luz no horizonte? Mas eu acho que tem mais uma pergunta. Obrigado. Aqui, né? Meu nome é Stavro, sou da Fundação Getúlio Vargas. Na realidade, eu não quero fazer uma pergunta, eu só quero adicionar ao que o cara colocou, que no marco regulatório que está sendo discutido agora no CNE para a educação à distância, um dos itens que a gente conseguiu convencer a comissão a colocar é o REA e está lá. A gente não sabe se vai ser impresso na versão final,
porque protótipos do CNE nunca terminam da mesma forma que começaram. Mas isso, por exemplo, já é algo de desdobramento estratégico que eu queria te adiantar. O texto está lá no site do CNE, você pode ver que tem lá, num parágrafo, mencionando esse aspecto do REA relacionado ao material público. É só isso. É a última ali, ó. É Josulina, é isso? Boa tarde, meu nome é Jesulino, sou de Guarulhos. Eu queria perguntar se existe nas faculdades de educação, se tem alguma experiência em faculdades de educação, em universidades tanto pública como privada, experiência no conteúdo da universidade em relação ao REA. A outra existe alguma experiência de treinamento continuado de professores, principalmente das escolas da rede estadual de São Paulo, que aplica o REA. E, em terceiro, o que poderia ajudar em relação à dificuldade de estrutura que a gente percebe nas escolas, principalmente as escolas estaduais, ensino médio, onde, além do professor não contar com tempo disponível para preparar os projetos educacionais, eles não têm as estruturas físicas suficientes, inclusive em relação à tecnologia, acesso à internet e equipamentos que possa facilitar o trabalho com os recursos educacionais abertos. Nossa, essa conversa é comprida. Eu vou tentar ser bem breve agora, porque a gente vai conseguir isso ao longo da tarde, porque dá uma conversa bem comprida. Eu vou responder a sua pergunta e linkar com a sua, que tem a ver com a formação, tem a ver com como chegar REA nos professores. Não existe fórmula mágica, gente, até porque não existe fórmula mágica para os professores aprenderem a usar as tecnologias na sala de aula, em projetos. Não existe. Não existe portal mágico, não existe nada que vai resolver assim. E, de repente, todos os problemas acabaram. Não. Os problemas vão sempre existir. A diferença do design thinking para a metodologia de projetos é justamente a gente poder trabalhar com problemas. Porque os problemas que existem hoje vão ser diferentes dos problemas de amanhã. E, constantemente, a gente vai ter problemas, desafios. Então, como que a gente fica menos ansioso, nós, educadores, e conseguimos não só ficar esperando que coisas venham de fora, e isso não só os educadores, os gestores também. Quando os gestores compram materiais ou recebem gratuitamente, tem muita empresa dando gratuitamente, como se fosse a solução. Entra nesse portal, use esse material. É isso que vai resolver. Não é isso, gente. Não é isso. É preciso ter um leque de opções para os educadores e é preciso proporcionar a troca entre eles. Isso ainda não acontece na política pública, é muito raro. Toda a concepção de educação ainda que a gente vê hoje é de fora para dentro. Se acha que o que está lá fora é... O livro didático ele é construído para o professor seguir capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ainda bem que os professores não fazem isso. Ainda bem. Mas, se a nossa lei de direito autoral diz que ele não pode xerocar livro, não pode, então alguma coisa está errada, alguma coisa tem que ser melhorada. Temos materiais abertos? Como que a gente faz para usar materiais abertos? Informando, divulgando, crescendo a comunidade, fazendo formação sempre que possível. A gente tem muita dificuldade de financiamento para projeto REA aqui no Brasil, porque não é reconhecido. A gente tem agora... Começando a falar com as empresas que é possível criar modelos de negócio em REA, a partir de experiências internacionais também, que já estão fazendo, mas não existe modelo. Não existe. Eu gosto do protótipo porque o protótipo é a valorização do erro, e a gente tem que errar muito para aprender. A gente quer que os nossos alunos errem para aprender, e nós também, professores, precisamos errar, precisamos testar. Não existe fórmula mágica. Não tem como eu dizer para vocês, usem esse, usem aquele. Eu indico os que são abertos porque eles já vêm com uma perspectiva de aqui não é a solução, aqui é uma possibilidade. Então, a gente precisa começar a ver como possibilidades. Tanto os educadores como os gestores, mais os gestores, quando aceitam materiais gratuitos e dizem para os professores tem que usar, desculpa, gente, minha voz, tem que usar, não é tem que usar, precisa dar opção para usar.
Como usar? Como fazer? Não tem fórmula. Vamos juntar grupos, vamos fazer, trocar experiências. E a ideia do Design Thinking, ele traz... ele não é uma metodologia. Então, se alguém fala que a metodologia não é metodologia, ele é abordagem, é um modelo mental que permite criar N metodologias, de acordo com o que o usuário vai fazer. Então, isso que é bacana. Como que eu proporciono essa resolução de problemas em pares, em grupos, para que juntos aprendemos? Professores com alunos, como que a gente faz isso acontecer? Não dá mais para a gente pensar que as soluções estão sempre de fora da escola, de fora de quem está lá na prática, no dia a dia. Não sei se eu responder tudo, mas... Então, bom, tem um aspecto que a gente tem que tratar em relação ao professor, que o professor ele tem uma certa sensibilidade pela REA, porque ele busca coisas que vão além do material didático já hoje. Quantos de vocês não tiveram um bom professor que usava xerox de aquilo que não tinha dentro do material didático? De certa maneira, o xerox é o primórdio da demanda por REA, porque o professor ele quer fugir daquilo que ele tem disponível, né? Ele quer trazer um material complementar, ou fugir ou trazer um material complementar, vai lá, toma iniciativa, muitas vezes do próprio bolso, né? Porque não tem recurso nas escolas para fazer o xerox, e faz o xerox. Então, existe já uma sensibilidade. Basicamente, dá para dizer que o bom professor, quando ele tem um bom professor com boa formação, quando ele tem uma possibilidade, ele vai fazer uso daquela possibilidade. Claro que ele precisa conhecê-la. Então, tem que também, né, na medida em que você tem algumas redes públicas que já vão adotando a REA como perspectiva, é preciso que essas redes divulguem bem internamente para os seus professores que existem essas possibilidades. Tem alguns casos que foram expostos aqui, né? O caso de São Paulo que eu conheço mais, mas outras secretarias de educação já estão com seus materiais nesse repositório, né, de materiais de REA. Então, já está colocada uma perspectiva. Em relação às normas do Conselho Nacional de Educação, a gente tem uma ótima e uma péssima experiência. A ótima é que o Conselho Nacional de Educação ele busca avançar, ele busca colocar questões novas nos seus pareceres. A péssima experiência é que isso precisa ser homologado pelo Ministério da Educação, que tem muita pressão pelo Programa Nacional do Livro Didático contra a perspectiva da REA. Nas conversas no Ministério, nos gabinetes, eu até vi que vocês fizeram uma carta para o ministro, né? Eles falam, não, é ótimo, é uma ótima perspectiva, mas, no dia a dia, a realidade é outra, né? A pressão das grandes empresas de produção de conteúdo pedagógico é enorme, e o Ministério acaba cedendo a essa pressão. Eu acho que existe uma possibilidade de, ao longo do processo, criando caminhos de fronteira. Então, a gente avança num aspecto, depois avança em outro, até que a REA seja uma possibilidade. Agora, uma coisa que não pode acontecer, é claro que tem que aproveitar a oportunidade em relação à educação à distância, mas é que a REA ela não pode estar vinculada só à educação à distância. Então, a gente tem que lutar para que não fique afirmado como sendo parte de um processo educacional, que é a educação à distância, de uma modalidade da educação, que ela tem, na minha opinião, ela sofre muito preconceito, mas também, normalmente, ofertada com muito pouca qualidade. A verdade é essa. E aí não dá para fugir da verdade. Quer dizer, a educação à distância, por exemplo, na Amazônia, eu visitei a Amazônia recentemente, você não tem como mandar um avião para uma população indígena com um professor praticamente toda semana, custando R$40 mil a viagem de deslocamento dos professores. É claro que você pode reduzir esse custo é superfaturado, etc., etc., etc. Mas, ainda assim, não vai ser um custo baixo, né? Então, a educação à distância ela tem que ser uma modalidade utilizada com sabedoria quando é extremamente necessário, sempre tratando a educação presencial como sendo o melhor caminho de ensino-aprendizagem, né? Não tem muito jeito. Mas a educação à distância é uma possibilidade que não pode ser descartada num território tão complexo como o brasileiro. Então, é importante tirar a REA do debate estrito só das TICs, né? Das tecnologias, né? Que acaba também vinculando muito a educação à distância. É importante que ela entre nas diretrizes curriculares
de formação dos professores. O programa agora, uma ótima oportunidade de incidência. Na verdade, eu só pensei isso aqui agora. Está em debate agora, em consulta pública, a Política Nacional de Formação dos Professores. É a meta 15 do Plano Nacional de Educação, já deveria estar sendo implementada. Mas o fato de não ter sido implementada, nesse sentido, até é bom, porque ainda tem espaço de incidência. Colocar os recursos educacionais abertos como um princípio dessa política, por exemplo, isso faz muita diferença. Porque aí, obrigatoriamente, todos os gestores, todos os formadores de professores vão ter que se pautar por essa política, não só para a formação de professores, mas para a formação da merendeira, do inspetor de aluno, porque trata de todos os profissionais da educação. Áurea, eu esqueci a sua pergunta, qual que é? Eu tinha falado sobre sensibilização dos professores. Então, sensibilização. Eu acho que assim, os professores eles vão ser sensíveis àquilo que eles conhecem também, né? Acho que ainda tem uma fronteira grande aí de conseguir demonstrar, né, que tem muitas, a REA traz muitas possibilidades e que algumas redes já adotam a REA, né? Eu acho que, por último, né, das perguntas, né, a preocupação em relação à infraestrutura das escolas. Eu tive no Amapá, em 2011, debatendo o Plano Nacional de Educação, e no dia seguinte caiu a secretária. A campanha é um negócio meio maluco, porque a gente reúne todos os atores da sociedade, não são todos, mas pelo menos atores de todos os espectros ideológicos, isso com certeza. E a campanha tem, desde a Fundação Abrinq, o Instituto CIA, tem parceria com a Fundação SM, até o MST, quer dizer, tem fundações de base empresarial e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E eu fui no Amapá, num evento da Secretaria de Educação, em parceria com a campanha, que isso é raro, né, fazer eventos em parceria assim, com os governos, especialmente quando tem pautas que são pautas que está tendo uma disputa com o governo, né? A gente tem uma relação de interlocução crítica com os governos e normalmente a gente senta junto para conversar, para negociar, mas não faz coisas juntos. Participa um da coisa do outro, mas não faz coisas juntos. Mas ali estava acontecendo junto, em parceria com a campanha, e o pessoal da campanha era o Sistema S, o MST e o sindicato. Então, que era uma loucura completa. E aí eu fui lá para apresentar o Plano Nacional de Educação. E, no início, o Plano Nacional de Educação tinha como perspectiva de formação de professores a formação à distância. 75% das matrículas em educação à distância, 25% em educação presencial. É claro que esse número não pode ser assim. Quer dizer, o Brasil não tem uma demanda de formação de professores de 75 a 25, dá para ter mais formação presencial. E aí eu apresentei lá todos os slides e tal, e comecei a falar dos custos e falei assim, olha, aqui para a região norte, por exemplo, na nota técnica do Ministério da Educação, a expansão em educação à distância vai se dar fortemente com o uso das universidades, com o espaço das universidades públicas, e uso da internet de banda larga. E todo mundo fez um silêncio enorme, né? Aí eu falei, o pessoal estava super animado, né? Estava participando da discussão, o auditório lotado, 2.000 pessoas, né? Aí terminou. Bom, a secretária caiu porque ela falou que o custo dela o custo maior da secretaria era com segurança das escolas, mais de 40%. Então, vocês imaginam, uma secretaria que gasta 40%. E ela falou que ela era contrária ao contrato, no dia seguinte ela caiu. E aí eu falei com ela falou que foi bom que ela caiu, porque ela disse o que pensava, etc. Mas o que mais tinha me angustiado ali, além desse dado, que é um dado absurdo, o que tinha me angustiado era o silêncio das pessoas com a educação à distância. Aí eu fui perguntar, né, no final, no jantar, né, ela falou assim, Daniel, não tem educação à distância aqui no Amapá. A Universidade Federal do Amapá já é toda pautada em educação à distância. Só que demora 1 hora para a gente começar a ver a carinha de quem está apresentando o vídeo. Então, quer dizer, então, a questão da infraestrutura das escolas, que não é só a questão da internet, mas que passa por biblioteca, passa por uma série de outros insumos, é um tema central e que deve ser debatido certamente, e isso vai colaborar com a pauta da REA, né? Bom, queria muito agradecer, obrigada. Pedir desculpas pela passagem rápida. Muito obrigada. Vou chamar já o próximo painel, porque a gente já está... Claro. Muito obrigada. Obrigado. Eu vou chamar agora para a gente fazer o painel Estado da Arte de Ré no Brasil e no Mundo. Ian Gondel
que é responsável pelos projetos de dados abertos de educação aberta no governo da República Eslovaca, representante do OpenGov Partnership. Nicole Allen, diretora da Scholarly Publishing and Academic Research Scholarization. Obrigada, Nicole. Prazer. Professor Stavros Chantopoulos.